neto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada pelas páginas da Bíblia. Tem o link na descrição desse vídeo, tem o link para o vídeo anterior, tá? Quem não assistiu, o ideal é que assista para compreender melhor a história de hoje. Quem gostar do vídeo, dê o seu joinha. Quem gostar do canal, não se esqueça também de se inscrever e também de acionar o sininho de notificação para toda vez que eu postar um novo vídeo, você ser notificado, tá? Hoje nós vamos falar de Gênesis, capítulo 4, versículo 25, até Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Esse trecho da Bíblia começa falando que quando Adão tinha 130 anos, isso mesmo, não há nenhum erro aqui, 130 anos, Adão teve mais um filho, que ele chamou de Sete. A Eva, quando teve esse novo filho, ela sentiu que Deus lhe deu um filho no lugar de Abel, que foi assassinado pelo seu irmão Caim. Ela teve esse sentimento, tá? Adão viveu mais 800 anos após o nascimento de Sete, dando um total de 930 anos, tá? Não há confusão, não há erro, não são 93 anos, não. O correto é 930 anos, tá? Então, aos 130, Adão teve o filho chamado Sete, viveu mais 800 anos, vivendo num total de 930 anos. Nesses 800 anos que ele viveu depois de ter Sete, ele teve também outros filhos e filhas que a Bíblia não cita, não enumera, não fala quais são os nomes desses outros filhos, tá? A Bíblia, então, nesse trecho, ela faz uma breve biografia dos descendentes de Adão por parte de Sete. No capítulo anterior, nós falamos de alguns descendentes de Adão também, só que daí por parte de Caim, tá? Desses descendentes, dois se destacam. Um é o o sexto descendente de Adão, ele é chamado Enoque, tá? O sexto descendente de Adão por parte de Sete é chamado Enoque. E eu achei por bem citá-lo por causa do seguinte, ele também é mencionado em Hebreus capítulo 11, versículo 5 e 6, tá? Enoque diz que viveu 365 anos perto de Deus, na presença de Deus, e não diz que ele morreu, né? Diz que ele foi arrebatado para o céu, como se ele tivesse ido direto para o céu, tá? Toda vez que a Bíblia fala faz uma biografia do descendente, ele diz, né? Adão viveu 930 anos e morreu. O seu filho Sete viveu tantos anos e morreu. O filho de Sete viveu tantos anos e morreu. O filho do Sete viveu mais tantos anos e morreu. Mas quando ele chega no sexto descendente, que é o Enoque, não diz que ele morreu, fala apenas que ele não foi mais encontrado, né? E que Deus o arrebatou. Então ele ficou um exemplo de uma pessoa temente a Deus, tá? E o outro descendente que eu queria falar para vocês seria o nono descendente de Adão por parte de Sete. Então, né, temos Enoque, que é o sexto descendente. Enoque gerou a Matusalém, que seria o sétimo descendente. Matusalém gerou Lameque, que seria o oitavo descendente. E Lameque gerou Noé, que é o nono descendente de Adão. E Noé, claro que todo mundo já ouviu falar de Noé e a arca de Noé, e realmente é exatamente este Noé que nós estamos mencionando aqui, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer para não gerar confusão é que o sexto descendente de Adão se chama Enoque, tá? Só que esse descendente de Adão que a gente está falando hoje, nesse vídeo, ele é descendente de Adão por parte de Sete. No vídeo passado, para não haver confusão, aparece também um Enoque, que é filho
de Caim, né? Tanto que Caim até fez uma cidade, fundou uma cidade, colocou o nome da cidade de Enoque. Mas o Enoque que a gente falou no vídeo passado não é o mesmo Enoque, tá? Esse daqui é o Enoque que descendeu de Adão, mas por parte de Sete. Aquele outro é outro Enoque, também é descendente de Adão, mas ele é descendente de Adão por parte de Caim, tá bom? Na época de Noé, houve uma grande degradação moral da humanidade. Havia promiscuidade, perversidade, maldade. Deus, vendo tudo isso, ele disse: não permanecerá para sempre meu espírito no homem, porque ele é carne e seus anos serão apenas 120. Então lembre-se que eu falei, por exemplo, que Adão havia vivido 930 anos. Era isso que as pessoas viviam nessa época. Por causa da maldade do ser humano que foi se espalhando, Deus reduziu a idade para 120 anos apenas, tá? Deus também viu que os pensamentos e os sentimentos dos homens eram todos voltados para o mal. E isso não estava no planos de Deus. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem pensando em viver no paraíso, colhendo do bom e do melhor, que eles vivessem em harmonia. E Deus viu que estava acontecendo o contrário, que um enganava o outro, que um trapaceava o outro, que um fazia o mal para o outro. E isso acabou cortando o coração de Deus. Deus ficou muito magoado com os seres humanos, tá? De tal forma, e tem um verso da Bíblia que quem está lendo acaba ficando até magoado, muito sentido, que é um verso que diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. A maldade estava tão grande que Deus se arrependeu de ter criado o homem e todas as criaturas também que viviam na terra. Então Deus achou melhor destruir a humanidade e destruir todas as criaturas que ele criou. Tá? Sabendo disso, agora a gente vai retomar a história de Noé, mas antes da gente voltar para a história de Noé, tem a primeira parte da história de Biriba e Bereba. Então agora com vocês, fiquem com as aventuras de Biriba e Bereba. Ô, Bereba, boa tarde! Boa tarde, Biriba. Como estão as suas coisas? Tá tudo bem, Biriba. Eu voltei do campo e tô com muita fome. Você já fez a nossa janta? Eu não fiz, Biriba. Aí na nossa despensa eu fui verificar e ela está vazia. Bereba, mas eu fui lá no campo. Por que você não falou pra eu caçar e trazer alguma coisa pra gente comer? Eu não pensei, Biriba, que depois da época de Abel, as plantações fossem ficar tão difíceis como estão agora. Bereba, mas eu vou ficar sem janta então? Nós ficaremos sem janta, Biriba. Bereba, é tudo culpa sua. Por que você não falou? Eu ia trazer comida. Mas, Biriba, pelo que eu sei, os homens têm que tomar conta dessas coisas. E você deveria já ter trazido alguma caça. Eu não precisava ficar falando. Bereba, é melhor eu fazer as coisas sozinho, sabe? Porque você não me fala nada direito, viu? Você tá dizendo que você tá querendo ir embora? Eu vou embora, você não faz a comida de casa, é melhor eu caçar e comer a comida sozinho, eu não tenho que ficar repartindo com você, tá? Não dá pra fazer as coisas com você. Eu vou embora. Nossa, o Biriba vai me deixar aqui, morrendo de fome. Poxa, é assim que são os homens. Agora eles só pensam neles. Tá, eu vou embora também. Ao contrário dos homens da sua geração, que estavam todos corrompidos, todos pecaminosos, Noé
se mantinha, apesar de tudo isso, Noé se manteve um homem justo, um homem íntegro e um homem temente a Deus. Quando o Senhor decidiu destruir a humanidade, ele viu que, apesar de ter aquele oceano de pecado, aquele oceano de pessoas fazendo coisas erradas, ele viu que existia uma pessoa íntegra e uma pessoa justa, chamada de Noé. Então Deus resolve fazer um pacto com Noé. E a partir de então, Deus diz que dentro de 7 dias, ele lançaria um dilúvio para destruir toda a humanidade e para destruir todos os seres que ele criou também. E ele avisou, ele pediu, ele passou a dar instruções para Noé, para que Noé então construísse uma arca. Então as instruções foram os seguintes: Deus pediu para Noé pegar o cipreste, que é um tipo de madeira, revestir esse cipreste com piche dos 2 lados para que ficasse impermeável, e ele deveria então, com o cipreste, fazer uma arca com 3 andares, tá? 135 metros de comprimento, 22 e meio metros de largura e 13 metros e meio de altura, tá? Além disso, era para Noé fazer em cima tipo uma janela com 45 centímetros e uma porta na lateral da arca, e vocês já vão entender o porquê dessa lateral, tá? Se vocês lerem na Bíblia, talvez esteja escrito as medidas da arca em côvados, tá? Côvados era a medida da época. Hoje nós usamos o sistema métrico, né? Centímetro, metro, quilômetro. Na época eles não usavam centímetros, não usavam metros, eles usavam côvados, tá? Então talvez na maioria das Bíblias, das versões das Bíblias, ela está escrito em côvados, tá? Então não está errado, tem diferença sim. Um côvado equivale a aproximadamente, né? Um côvado equivale aproximadamente a 45 centímetros, tá? Deus também deu a seguinte instrução para Noé, para ele pegar 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea. Então era para Noé pegar um casal de tudo quanto era tipo de animal, tá? Então era para pegar animais selvagens, animais domésticos, répteis e aves também. E para colocá-los todos dentro da arca, para mantê-los vivos quando o dilúvio viesse, tá? Além disso, Deus passou a seguinte instrução, para ele guardar todo tipo de alimento para o seu sustento próprio, para o sustento, né, dos seus familiares e também para o sustento de todos aqueles animais que estariam dentro da arca. Noé então fez tudo isso, o que Deus pediu. Então depois de 7 dias, Deus ordenou que o dilúvio começasse, mas antes disso, Noé e sua esposa entraram na arca junto com os seus filhos, né? Noé teve 3 filhos, Jafé, Sem e o Cã. Os 3 filhos entraram e as esposas dos seus filhos também entraram na arca. Após entrar Noé e sua família, todos aqueles animais, todos aqueles casais, eles também entraram na arca por aquela porta lateral, se acomodaram nos 3 andares que Deus havia pedido para ele fazer na arca. Então eles entraram na arca e após todos entrarem na arca, Deus fechou aquela porta lateral, tá? E assim, daí começou o dilúvio. Essa história, hoje esse vídeo vai terminando, mas essa história vai terminar no próximo vídeo, tá legal? Antes disso, fiquem com a segunda parte das histórias de Biri e Bereba. Eu já vou ficando por aqui, eu espero vê-los no vídeo, no próximo vídeo, e até mais para todo mundo. Ai, o dilúvio já começou. Onde será que tá a Bereba? Eu não devia ter brigado com ela. Agora o dilúvio tá ficando mais forte e ela pode estar em perigo.
Bereba, onde será que tá a Bereba? Bereba, por favor, apareça. Eu tô ficando com medo, a gente vai morrer. Socorro, Biriba! Oi, socorro! Socorro, Biriba! Socorro! 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 Biriba! Socorro, me ajuda! É a voz da Bereba. Ela tá lá, no meio do dilúvio. Eu preciso salvá-la. Tem uma terra seca. Vamos lá, Bereba. Desculpa, Bereba. Eu nunca mais vou brigar com você. Eu também, Bereba. Eu não vou mais brigar com você. A gente não consegue viver um sem o outro. Eu te amo, Bereba, e nunca vou te abandonar. Eu também te amo, Biriba. Nunca mais vou te abandonar. Eu te amo, eu te amo. Vamos. O Noé vai nos salvar. Vamos para a arca. Só estão faltando vocês duas. Vocês estão atrasando a partida da arca. Venham logo. Vamos, Biriba. Vamos, Biriba. A nossa salvação. Vamos lá.